Olá, pessoal! Vamos falar hoje da função afim. Então, vamos às definições iniciais e no próximo vídeo a gente vai comentar mais, falar mais das características dessa função. Na aula de hoje são apenas as primeiras definições, tá? Da função afim. Então, vamos lá. A função afim é uma função real, ou seja, domínio e contradomínio são os números reais, onde, dados dois números reais A e B, nós vamos encontrar para cada x do domínio um f de x dado por esta lei aqui, por esta regrinha. Cada f de x vai ser ax mais b. Então, é esta, digamos assim, é a fórmula da função afim. É a lei que associa a cada x do domínio um y lá do contradomínio que a gente está chamando aqui de f de x. Já então vamos deixar isso aqui claro, ó, f de x é a mesma coisa que o y, tá? Bom, o a e o b então são os números reais e aqui eles recebem o nome, são coeficientes, porque a gente já estudou lá sobre os polinômios. Números, num polinômio que acompanha a letrinha são os coeficientes e tem aquele que também é independente num polinômio que também é um coeficiente. Então, o a e o b, nesse polinômio aqui de primeiro grau, porque o expoente da variável, no caso x aqui é 1, o expoente 1 não aparece. Então, esse polinômiozinho aqui é um polinômio de primeiro grau. Essa função que nós estamos chamando de função afim, o nome dela é função afim, mas é conhecido também como função polinomial do primeiro grau, porque essa lei, que define a função afim, é um polinômio do primeiro grau. Como eu estava dizendo, os coeficientes a e b são números reais, e aqui na função afim, eles recebem nomes especiais. O a é chamado de coeficiente angular, e o b é chamado de coeficiente linear. Então, vamos colocar aqui, ó. O a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Esses nomes nós vamos entender melhor no próximo vídeo, onde nós vamos falar do gráfico, e mais características dessa função afim. Bom, então aqui eu coloquei alguns exemplos, da função afim. F de x igual a 2x mais 1. Nesse caso, quem é o a? O a vale 2 e o b vale 1. Então, aqui eu tenho o a igual a 2 e o b valendo 1. Esse aqui, f de x igual a menos 2x mais 3. Nesse caso, o a vale menos 2 e o b igual a 3. Nesta função aqui, f de x igual a menos 2x, nós temos o a vale menos 2, porque o a é o coeficiente que acompanha a variável x, vale menos 2. E o b é aquele coeficiente independente de x. Mas onde ele está aqui? Ele não apareceu. Então, nesse caso, b é igual a 0. F de x igual a 5. Cadê o a? Aquele coeficiente que está acompanhando o x. Não apareceu o x aqui. Então, nesse caso, o a é igual a 0. Zerou, o termo com a variável x. Então, o a é igual a 0 e o b é o coeficiente independente da variável x. O b aqui está valendo 5. Neste exemplo, f de x igual a x, o a, quem é o a aqui? É o 1, coeficiente 1, porque uma vez x é o próprio x, então 1 não aparece. Então, o a vale 1 e o b? O b realmente não está aparecendo. Quando uma parcela não aparece, é o 0, Então, b é igual a 0. Nesse exemplo, f de x igual a x menos 2,
O A aqui também vale 1 e o B menos 2. Bom, aqui a gente tem, né, alguns casos especiais da função afim. Os primeiros itens A e B, os primeiros exemplos, nós temos o A e o B bem determinado, né? Os números reais aí nas duas funções, nos dois exemplos aqui dessas funções. Já na letra C, nós temos um exemplo onde o B é igual a 0. Nesse caso, quando o B é 0, esta é função afim, ela recebe o nome de função linear. É um caso particular da função afim. Continua sendo função afim, só que ela recebe o nome de função linear. Bom, aqui, f de x igual a 5, faltou foi o termo com o coeficiente a valendo 0, faltou o termo com a variável x, ela não aparece. Nesse caso, o que a gente tem? O que acontece? F de x igual a 5 não está dependendo do x. Significa que qualquer valor que eu pegar no domínio, eu vou estar associado apenas ao número 5. É uma constante. Então, essa função é chamada de função constante. Bom, e nesse caso, quando A vale 1 e nós não temos o termo B, ó, aqui quando não tinha o B era chamado de função linear, né? Mas aqui além de não ter o B, o coeficiente A vale 1. Esse é um caso especial também, ele é a função identidade. Por quê? Cada x está elevado em fx, que é igual a ele mesmo, fx igual a x, então é a função identidade. E por fim, nós temos f de x igual a x menos 2. Vocês vão falar assim, mas qual que é a diferença dessa com as primeiras? A diferença é que o coeficiente aqui é 1. E quando o coeficiente é 1, porque eu tenho os dois, né, coeficientes, A e B também, só que o A vale 1. Nesse caso, onde o A vale 1 e o B não é 0, esta função aqui ela é chamada de translação. Nós vamos ver melhor por que ela chama translação quando nós tivermos no próximo vídeo os gráficos, né, que nós vamos caracterizar melhor a função afim. Nos gráficos dá para a gente ver muita coisa e dá para entender por que ela chama translação, por que essa aqui é identidade. Nós vamos verificar isso no próximo vídeo, quando a gente estiver estudando mais sobre a função afim. Bom, vamos fazer pelo menos o gráfico, né, do item A e vamos ver as primeiras características dessa função através do gráfico. Fazer o gráfico de qualquer função é representar os pares ordenados da função no sistema cartesiano, que é o sistema dos eixos ortogonais. O x é o eixo horizontal representando os valores em x, ou seja, é o domínio, né, da função. E o eixo y, é a reta real vertical que está representando o contradomínio, tá? E nós sabemos já que a função é um conjunto de pares ordenados, né? O primeiro elemento do par é o x, o segundo elemento do par é o y. Então, para eu representar qualquer função, eu tenho que colocar os pares ordenados aqui nesse gráfico, né? No sistema cartesiano, no sistema cartesiano. E para isso, a gente tem de já saber quando não é possível, né? Quando a função é real, eu não consigo determinar todos os pares ordenados dela. Então, eu pego alguns representantes, alguns valores do x, acho os y ou os f de x que estão associados a ele e lanço esses pares e vejo o comportamento deles aqui no plano cartesiano. Só que nós já sabemos, né, através de estudos anteriores, que o gráfico da função afim é uma reta. Nós vamos ver todos esses aqui vai dar uma reta.
Cada uma com a sua particularidade, mas é uma reta inclusive não vertical. Todo gráfico da função afim é uma reta que nunca vai ser paralela ao eixo y, tá? É uma reta vertical. Desculpa, é uma reta que não é vertical, tá? Então, nós vamos, já que é uma reta, eu posso pegar dois pares ordenados. Esses pares representados no sistema cartesiano são dois pontos. E da geometria a gente sabe que com dois pontos nós determinamos uma reta. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma tabelinha aqui para a gente achar esses dois pares, tá? Vou pegar alguns valores de x, a fórmula que vai me dar a função, vou representar o gráfico dessa função aqui agora, colocar a fórmula aqui, é 2x mais 1, e vou então achar o f de x, ou o y, né? Mas como a gente está aqui no gráfico, né? Já vou colocar y, que é o f de x associado a esse x que eu vou pegar aqui. Mas quais valores eu vou pegar? Bom, eu posso escolher qual valor que eu quiser. Dentro do conjunto R, infinitos são os números, né, do conjunto R. Tem frações, tem decimais, tem radicais. Então, que eu vou pegar aqueles valores mais simples, menores, para a gente desenhar aqui. Então, por exemplo, vamos pegar o x valendo 0. Para x valendo 0, quem que vai ser o meu y associado a ele? Então, para o x valendo 0, a lei de formação é essa, que a lei dessa função f é 2x mais 1. Então, fica 2 vezes o x, que é 0, mais 1. 2 vezes 0, mais 1, 1. Então, já tem o primeiro par. Sei que o x valendo 0, ele está associado ao y valendo 1. Pegar mais um ponto, 1, por exemplo. Para x valendo 1, tenho 2 vezes 1, mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, o segundo par que eu consegui para x valendo 1, o y vale 3. Vou colocar mais um, né? Eu sei que com 2 pontos eu já consigo traçar a reta, mas vou colocar mais um aqui. Colocar um valor negativo para x valendo menos 1, eu tenho 2 vezes menos 1, mais 1. 2 vezes menos 1 dá menos 1, mais 1, 0. Então, vamos ver aqui. Esses pares que nós conseguimos. Para x, então, aqui no eixo x, aqui eu tenho o 0 do x e o 0 da reta y, tá? Que a gente chama de origem do sistema, né? Esse aqui é o ponto 0, 0. Então, quando o x vale 0, o y vale 1. Então, tá aqui, ó. Primeiro par. Quando x vale 1, tá? Aqui eu tenho 1. O y vale 3. Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, vamos marcar aqui. Esse aqui é o segundo par, 1, 3. Quando o x vale menos 1, que está o menos 1 no eixo do x. Quando o x vale menos 1, o y vale 0. Ah, mas aqui está o 0 do y. Então, x vale menos 1, y 0. E essa, então, é a reta, né? Deixa eu pegar aqui para desenhar a reta. Gente, aqui eu errei, hein? Tô achando estranho, mas ficou um erro aqui, me desculpe, tá? Ó, o nosso erro, fiz conta errada aqui na tabelinha. Para x valendo menos 1, eu tenho menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Por isso que eu tô vendo aqui no gráfico, né? Eu tô vendo uma coisa errada. Aqui estava o erro, tá? Vamos consertar isso aqui, né? Antes de passar para frente. Então, quando x vale menos 1,
porque a minha reta ela não ia passar lá. Por isso que eu estou vendo, gente, pôr na régua aqui. Meu erro foi aqui, tá? Me desculpem. Quando x vale menos 1, o y vale menos 1. Menos 1 do y está aqui. Tá, agora sim, nós vamos ter os 3 pontos alinhados, o que era de se esperar, porque nós temos já, né, a informação de que o gráfico da função afim é uma reta. Olha, foi até bom acontecer esse errinho, porque vocês então já podem perceber o seguinte: qualquer outro valor que vocês escolherem para montar o gráfico, esses pares que vocês descobrirem tem que estar na reta, tá? Igual quando eu fui para a reta que eu vi que estava alguma coisa errada, então alguma coisa foi erro lá na tabelinha que a gente construiu. Então, ó, agora sim, realmente, né, gráfico é uma reta. E com 2 pontos eu traço a reta. Mas se quiserem outros valores aqui, sempre os outros valores, quaisquer x que vocês escolherem, tem que estar na reta aqui, tá? Então, esse é o gráfico da função afim. Agora, vamos ver aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, essa reta está cortando o eixo y aqui no 1. Olha aqui que interessante. O b vale 1. Isso não é coincidência. Toda função afim, o coeficiente b, ele sempre vai indicar onde a reta, o gráfico que representa aquela função ali, o gráfico da função, onde ele corta o eixo y. Então, o b, ele nos indica aonde a reta corta o eixo y. Então, esse aqui, olha, é o b. E o a ele vai nos dizer a inclinação da reta. Se ela está inclinada, esse ângulo que ela faz com o eixo do x. Ele sendo menor que 90 graus, vai dessa inclinação sempre assim. Depois nós vamos fazer o gráfico no próximo vídeo da função com o a negativo, nós vamos ver que ela vai ficar a inclinação maior que 90 graus, tá? Então, na próxima aula, nós vamos falar a respeito do gráfico dessas funções especiais, desses casos particulares, né, da função afim, e estudar um pouco mais, né, sobre esse coeficiente a, porque o b a gente já viu que indica onde a reta intersecta o eixo y, tá certo? Então, eu aguardo vocês para o próximo vídeo, né, que é a próxima aula, que nós vamos falar mais a respeito da função afim.